Saudações, amigos e amigas, estudiosos da doutrina espírita. Agradeço mais uma vez a Deus, agradeço a cada um de vocês e, sobretudo, aos nossos amigos espirituais que nos intuem e que nos conduzem nessa jornada de estudos. Voltamos ao estudo do céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Nós vimos no estudo passado o capítulo 9 sobre os anjos. Nós vamos relembrar que o Kardec ele vem fazendo esse estudo comparativo das, das religiões, né, e do próprio paganismo, das religiões ancestrais, né, e do próprio paganismo. Ele dá um pouco mais de enfoque na igreja, então ele vai fazendo esses estudos comparativos. E para isso nós vimos que ele vai fazer esse estudo comparativo, ele traz a carta pastoral do Monsenhor, né, o cardeal Guzet, que era arcebispo de Reims. Então, essa carta pastoral para Quaresma, do ano de 1865, o Kardec vai utilizar para fazer algumas considerações a respeito do que o Guzet está falando sobre a doutrina da Igreja Católica com relação aos anjos. Nesse capítulo que a gente vai entrar de hoje, no capítulo 10, sobre os demônios, não vai ser diferente. Ele vai usar, né, a mesma didática, digamos assim. Só que ele vai fazer uma apresentação e a gente vê que, por exemplo, né, quando a gente fala de doutrina espírita, as pessoas costumam falar assim: a doutrina é dos espíritos, o Kardec só teve o trabalho de organizar. Não é bem assim, né? Porque a gente vai ver que esse capítulo, por exemplo, não tem nada de mediunidade ali, né? Tanto o capítulo dos anjos, o capítulo dos demônios que a gente vai estudar hoje, não tem nada de mediúnico ali. É o Kardec exercendo a racionalidade diante dos princípios que ele foi entendendo, compreendendo. Então, ele fazendo uso da razão, ele vai refutar essas ideias da igreja, essas ideias dos cultos pagãos, das religiões ancestrais, enfim, de todo o pensamento, ajustando agora com uma lente segundo o Espiritismo. Por isso que o céu e o inferno, mas segundo a ótica da doutrina espírita, ele vai estar expondo essas ideias. Então, não é bem Kardec, como se Kardec não tivesse tido trabalho nenhum, né? O contrário, né? A gente vê muitos ensaios. No Livro dos Espíritos mesmo, a gente vê aqueles grandes ensaios teóricos, né? Aquilo ali não tem nada de mediúnico, é o Kardec exercendo a sua análise, a sua razão pura e profunda. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente já entrando no texto. Capítulo 10, os demônios. Só para a gente relembrar, né? Isso daqui já foi também apresentado, né, no capítulo passado, que é o Monsieur Gozet, esse senhor bonitão aqui da foto, né? Arcebispo de Reims. O texto que foi usado por Kardec, essa carta pastoral, né? Carta pastoral da Sua Eminência Monsenhor o Cardeal Gozet, arcebispo de Reims, pela Quaresma do ano de 1865. A gente vai ver que a forma do documento é a mesma forma do documento que a gente viu sobre os anjos. Que aqui ele está falando sobre os demônios, baseado totalmente em cima eh, conheci- eh, da doutrina cristã, né? Da doutrina da igreja.
Esse é o texto dele, é a carta pastoral. E aqui, novamente, eu fiz como na vez passada, né? Mostrando de onde foi que Kardec tirou os textos. Então, essas afirmativas do cardeal, então, as refutações que o Kardec vai fazer, ele vai trazer o texto do cardeal, as afirmativas, e ele vai fazer, então, o confronto, ou seja, um estudo comparativo, na verdade, né? Que ele está fazendo. Então, ele vai retirar o texto, ele não vai pegar na íntegra, ele vai pegar os principais pontos aonde estão a doutrina, né? Aqui onde está grifado, eu fiz em cores diferentes para indicar os trechos por ordem. Isso daqui não vai ser análise do nosso estudo, a gente não vai ficar fazendo comparação do texto em francês com. Não, a ideia não é essa. A ideia é só mostrar de onde que o Kardec tira, qual é o documento. Esse documento vai ficar também disponível, como sempre, na descrição do vídeo, né? Então, aqui eu até coloquei um númerozinho aqui, né? Porque ele vai colocando esses textos ao longo da apresentação no capítulo e vai fazendo as refutações. Refutações não, né? Na verdade, ele vai fazendo as comparações. As comparações e trazendo, através da lógica, reflexões sobre esse texto. E faz os questionamentos e, no final, ele vai trazer qual é o pensamento da doutrina espírita baseado, né, justamente nos princípios espíritas. Aqui é o Céu e o Inferno original e aqui o nosso texto. Finalmente, vamos para esse brilhante texto, né, de Kardec, sobre os demônios. Esse capítulo está na primeira parte, uma vez que esse livro é dividido em duas, né? Doutrina, a segunda parte é exemplos. Estamos na primeira parte ainda, doutrina, no 10º capítulo sobre os demônios. O texto é fluido, provavelmente a gente vai ter poucas interrupções, mas fiquem à vontade, né, de interromper a qualquer momento para fazer qualquer comentário. A gente sempre está falando de teogonia, teogonia, e a gente sempre dá uma explicação. Eu vou explicar o que é teogonia antes, para todos que estão aqui e para aqueles também que futuramente vão ver o estudo, deixar registrado, né? Uma coisa mais técnica, né? Teogonia é o nome dado ao relato da origem dos deuses, de sua descendência e da formação da ordem divina do mundo. A palavra vem do grego, theos, que significa Deus, mas gonia ou goné, que significa geração, origem. O termo é mais conhecido por causa da obra Teogonia, composta pelo poeta grego Hesíodo, geralmente situada entre os séculos VIII e VII a.C. Nessa obra, Hesíodo organiza em forma poética a genealogia dos deuses gregos, mostrando como surgem as divindades primordiais, os titãs, e depois o governo de Zeus. Assim, a teogonia não é apenas uma lista de deuses. Ela procura explicar como o cosmos se organizou, como o poder divino foi transmitido e como se estabeleceu a ordem do universo segundo a religião mítica grega. Isso daqui só foi um apanhado rapidinho aqui, só para a gente deixar registrado, né? No estudo anterior, a Marisa também já trouxe também, né, o conceito de teogonia. Fiquemos com os dois. Vamos entrar aqui, então, no texto. Em todos os tempos, os demônios desempenharam um papel importante nas diversas teogonias. Embora consideravelmente desacreditados na opinião geral, a importância que lhes atribui, ainda em nossos dias, dá à questão uma certa gravidade, porque ela toca exatamente no cerne das crenças religiosas. Eis porque é útil examiná-la,
assim como os desdobramentos dela decorrentes. A crença em um poder superior é instintiva nos homens, tanto que a encontramos sob diferentes formas em todas as épocas do mundo. Mas se hoje, com o grau de adiantamento intelectual a que chegaram os homens, eles ainda discutem sobre a natureza e os atributos desse poder, quanto mais imperfeitas deveriam ser suas noções a respeito do assunto no começo da humanidade. O quadro que para nós se apresenta da inocência dos povos primitivos, em contemplação diante das belezas da natureza, nela admirando a bondade do Criador, é sem dúvida muito poético, mas não corresponde à realidade. Quanto mais o homem está próximo do estado natural, mais o instinto o domina, como se pode constatar ainda entre os povos selvagens e bárbaros dos nossos dias. O que mais o preocupa, o que preocupa exclusivamente é a satisfação das necessidades materiais, uma vez que não tem outras. O único sentido que pode torná-lo acessível às satisfações puramente morais só se desenvolve com o tempo e de maneira gradual. A alma tem sua infância, sua adolescência e sua plenitude, assim como o corpo humano. Mas, para atingir a plenitude que a torna apta a compreender as coisas abstratas, quanta evolução deve experimentar e por quantas existências lhe é necessário passar. Sem precisar recuar às épocas primitivas, olhemos à volta nossos homens do campo e investiguemos que sentimentos de admiração neles despertam o esplendor do sol nascente, o céu estrelado, o cantar dos pássaros, o murmúrio das ondas cristalinas, as pradarias cobertas de flores. Para eles, o sol se ergue por uma questão de hábito, e desde que forneça calor suficiente para maturar suas plantações, mas não em excesso a ponto de queimá-las, é tudo o que dele esperam. Se olham ao céu, é para saber se fará bom ou mau tempo no dia seguinte. É a eles indiferente se os pássaros cantam ou não, desde que não lhes arrasem a lavoura. Ao canto dos roxinóis, preferem o cacarejar de suas galinhas e o grunhir de seus porcos. O que esperam dos regatos de águas claras ou lodosas é que não sequem ou inundem suas terras. Dos pastos, que deem bom capim, com ou sem flores. É tudo o que desejam. E dizemos mais, é tudo o que compreendem da natureza, ainda que já estejam muito à frente dos homens primitivos. Então, como ele coloca, né, a respeito dos homens primitivos e olhando para os homens ainda hoje, né, esses homens no campo. Ou seja, está tão ligado à materialidade ainda, se preocupando mais com as suas necessidades do que com o abstrato. Quando ele vai fazer a comparação da infância espiritual e da infância biológica, ele está falando que a maturação espiritual ela é muito mais demorada, né? Se nos reportarmos a estes últimos, os homens primitivos, aliás, constataremos que são ainda mais exclusivamente preocupados em atender às suas necessidades materiais. O que lhes facilita ou dificulta a satisfação dessas necessidades constitui para eles o bem e o mal neste mundo. Creem num poder extra-humano, do qual fazem, ademais, uma ideia muito vaga e ao qual atribuem o que lhes causa prejuízo material, que é o que mais lhe importa. Nada podendo ainda conceber fora do mundo visível e tangível, afigura-se-lhes que resida tal poder nos seres e nas coisas que os prejudicam. Para eles, portanto, os animais nocivos são os representantes naturais e diretos desse poder. Veem, pela mesma razão, a personificação do bem nas coisas úteis. Daí o culto dedicado a certos animais e plantas e mesmo a objetos inanimados. Mas o homem geralmente é mais sensível ao mal do que ao bem.
pois este lhe parece natural, ao passo que o mal o afeta mais intensamente. Eis porque, em todos os cultos primitivos, as cerimônias em homenagem ao poder do mal são as mais numerosas. O medo prevalece sobre o reconhecimento. Durante muito tempo, o homem compreendeu apenas o bem e o mal físico. A concepção do bem e do mal, de natureza moral, marcou um progresso para a inteligência humana, pois somente a partir daí pôde o homem entrever a espiritualidade, compreendendo que o poder sobre-humano está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. Esse foi o trabalho de algumas inteligências de elite, mas que não puderam, no entanto, ultrapassar certos limites. Como se via, de um lado, uma luta incessante entre o bem e o mal, triunfando este frequentemente sobre aquele, ou seja, do mal, né, sobrepujando o bem, e como, por outro lado, não se podia racionalmente admitir que o mal fosse a obra de um poder benfazejo, concluiu-se daí existirem dois poderes rivais governando o mundo. Nasceu assim a doutrina dos dois princípios, o do bem e o do mal. Doutrina lógica para a época, porque o homem ainda era incapaz de conceber uma outra e tampouco de penetrar a essência do ser supremo. É o que a gente chama de maniqueísmo, né? Aquela eterna luta, né, do bem contra o mal. Como poderia compreender que o mal é apenas um estado temporário de onde pode emergir o bem, e que os males que o afligem devem conduzi-lo à felicidade, auxiliando o progresso? Os limites de seu horizonte moral nada lhe permitiam ver fora da vida presente, fosse no passado ou no futuro. Não podia o homem compreender que já havia progredido, tampouco que ainda progrediria individualmente, e menos ainda que as vicissitudes da vida são o resultado da imperfeição do ser espiritual que nele reside, que preexiste e sobrevive ao corpo, e se purifica através de uma série de existências, até que ele tenha atingido a perfeição. Para compreender o bem que pode surgir do mal, não se pode ter em conta apenas uma existência. É preciso abranger o conjunto, pois só então apresentam-se as verdadeiras causas e seus efeitos. Durante longos séculos e sob diversos nomes, o princípio duplo do bem e do mal foi a base de todas as crenças religiosas, sendo personificadas nas figuras de Ahura Mazda e Arimã, entre os persas, e de Jeová e Satã, entre os hebreus. Entretanto, como qualquer soberano deve ser auxiliado por ministros, todas as religiões admitiram agentes secundários, os gênios bons ou maus. Os pagãos os representavam através de uma inumerável multidão de individualidades, cada qual com atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes, e às quais deram o nome genérico de deuses. Os cristãos e os muçulmanos receberam dos hebreus, ou herdaram, né, dos hebreus, os anjos e os demônios. A doutrina dos demônios tem sua origem, portanto, na antiga crença dos princípios do bem e do mal. Aqui quero chamar a atenção aqui para esse ponto. Vamos examiná-la aqui apenas do ponto de vista cristão, verificando se está de acordo com o conhecimento mais exato que temos atualmente dos atributos da divindade. Eu quero chamar a atenção aqui, porque conforme a gente vai lendo o texto, eu falei que ele está fazendo um estudo comparativo. Quando ele fala, quando ele coloca aqui crenças religiosas, porque ele está se referindo sobre as crenças religiosas da antiguidade. Então ele traz aqui dos persas, ele vai trazer a figura de Ahura Mazda e Arimã, que nós já conhecemos, né? Não vou entrar e aprofundar nessas coisas, porque a gente já sabe, né?
o âmago do que Kardec está querendo trazer aqui, né? São essas figuras que em todos os povos, em todas as culturas, se cultuavam como duas forças, né, lutando uma contra a outra, né? Aqui Jeová e Satã com relação aos hebreus e por aí vai. Os próprios pagãos, né? Você vê os romanos como eles tinham, né? Para cada coisa eles tinham um deus, eles tinham uma divindade, eles tinham um espírito ali, né? É lógico que a questão dessas doutrinas terem sido trazidas no berço de cada civilização, a gente sabe que muitas ideias elas são deturpadas com o passar do tempo, né? Então, o próprio conhecimento sobre a ideia de Deus em todas as religiões, a inexatidão e a incompreensão dessas doutrinas ainda se dá pelo pensamento humano que não estava apto a compreender a, aquela forma, né? Ainda era uma coisa muito, no patamar muito ainda evolutivo que eles se encontravam. Agora, o Kardec ele deixa claro que ele vai examinar aqui apenas do ponto de vista cristão, verificando se está de acordo com o conhecimento mais exato que temos atualmente. Eu vou continuar aqui, porque eu ia falar uma coisa aqui, mas lá embaixo ele já vai falar, eu ia me referir ao texto, né, que ele vai usar para exame. Estes atributos, vamos examiná-lo aqui apenas do ponto de vista cristão, verificando se está de acordo com o conhecimento mais exato que temos atualmente dos atributos da divindade. É outra coisa aqui, né, que eu quero chamar a atenção. Então, para toda e qualquer doutrina estar de acordo, para todo e qualquer raciocínio, digamos assim, né, a doutrina, ela tem que estar de acordo com os atributos de Deus. Então, primeiro vamos ver os atributos da divindade, e aí depois a gente vai fazer a análise desses pontos, comparando se tem ou não tem choque com esses atributos. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas, porque aqui ele não está falando de atributos de Deus segundo o Espiritismo, ele está falando dos atributos de Deus, como ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas. Os dogmas, o culto, as cerimônias, os costumes, a moral, tudo está em harmonia com a ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada que se faz de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Aqui eu coloquei uma notinha aqui, que é essa palavra, quando a gente fala em fetichismo, a gente tem, a gente pode usar essa palavra de várias formas, né? E eu trouxe aqui a forma que interessa o contexto aqui, que é o sentido religioso antropológico, porque também tem um sentido psicológico, tem outros sentidos, né? De fetiches, né? Mas aqui, quando ele se refere a fetichismo, né? Desde o fetichismo até o cristianismo, refere-se à crença de que certos objetos possuem força sagrada, mágica ou espiritual. Ou seja, é um fetiche por aquele objeto com relação à adoração, né? Então, os dogmas, o culto, as cerimônias, os costumes, a moral, tudo está em harmonia com a ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada que se faz de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência íntima de Deus é ainda um mistério para a nossa inteligência, compreendemo-lo hoje, no entanto, melhor do que jamais foi compreendido, graças aos ensinamentos do Cristo. Ensina-nos o cristianismo em linha com a razão que, aí os atributos, né, do cristianismo. Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom e infinito em todas as suas perfeições. Ponto. Os atributos de Deus.
Assim, como foi dito antes, lá no capítulo 7, sobre as penas eternas deste livro aqui, se fosse subtraída a menor fração de um só desses seus atributos, não mais haveria Deus, porquanto poderia existir um ser mais perfeito. Então, para Deus ser perfeito, ele tem que ter esses atributos. São os atributos que nós damos dentro da nossa limitação, mas dentro da nossa limitação, para ele ser Deus, no mínimo ele tem que ter esses atributos. Se ele não tiver um desses atributos, ele não pode ser Deus. Por quê? Porque haveria alguém que tivesse os atributos por completo, então seria mais poderoso que ele, sendo então assim ele o Deus, né? Tais atributos, em sua mais absoluta plenitude, são, portanto, o critério de todas as religiões, a medida da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, é necessário que não atente contra nenhuma das perfeições de Deus. Vê como o Kardec, ele, né, é muito inteligente, né? Ele já vai preparando o terreno e nos conduzindo para um raciocínio lógico. O primeiro ponto, e a gente sempre vem falando isso, né? Quando você tem uma hipótese, quando você tem algo que surja como uma hipótese, a primeira coisa que você tem que fazer é passar pelo crivo da razão. Se é segundo a visão espírita, a primeira coisa, independente de ser espírita, né? Primeira coisa é pegar os atributos de Deus. Essa nova ideia, ela choca com a justiça de Deus? Choca com qualquer um desses atributos? Então você deve descartar, né? Aí ele propõe um negócio aqui. Vejamos se assim acontece na doutrina comum dos demônios. Ou seja, usando esse crivo aqui, só esse crivo dos atributos de Deus, vamos ver se assim acontece na doutrina comum dos demônios. Segundo a igreja, Satã, o chefe ou rei dos demônios, não é uma personificação alegórica do mal. Não é uma alegoria, mas efetivamente um ser real, a fazer exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Tomemo-lo, portanto, tal qual nos é apresentado. Satã existe de toda a eternidade como Deus ou é posterior a ele? Ou seja, se a igreja está dizendo que existe o Satã, que é voltado para o mal, assim como existe Deus, né? Satã não é uma alegoria, é um ser verdadeiro, então Satã existe de toda a eternidade como Deus ou é posterior a ele? Porque se existe de toda a eternidade, ele é incriado. E, portanto, igual a Deus, porque Deus também é incriado, por isso que ele é eterno, né? Caso em que Deus não mais seria o único. Aí teriam dois seres incriados, né? Pois existiria um Deus do bem e um Deus do mal. Satã é posterior a Deus, então ele é uma criatura de Deus. Porque aí sim ele pode ser criado por Deus, né? Uma vez que somente faz o mal, sendo incapaz de fazer o bem e de se arrepender, Deus terá criado um ser consagrado eternamente ao mal. Se o mal não é obra de Deus, mas obra de uma de suas criaturas predestinada a fazê-lo, Deus sempre será o primeiro autor do mal, não sendo, portanto, infinitamente bom. Ou seja, não é Deus que faz o mal, é Satã. Mas quem criou Satã foi Deus. Então, de qualquer forma, ele sempre é o responsável pelo mal que existe no mundo, né? Então, ele não pode ser infinitamente bom. Já vai de encontro com um dos atributos de Deus. O mesmo acontece com todos os seres mal chamados demônios. Tal foi, por muito tempo, a crença com relação ao assunto.
Nos dias de hoje, dizem assim. Então, aqui nesse momento, ele vai fazer o quê? Agora ele vai pegar um texto que não é dele, e aqui ele vai indicar na nota de rodapé que as citações a seguir são extraídas da carta pastoral do Monsenhor Gozé, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1865, considerando-se o mérito pessoal e a posição que ocupa o autor, ou seja, o Gozé, podemos considerá-las como a última expressão da Igreja sobre a doutrina dos demônios. Então, ele está trazendo um texto de um especialista da Igreja, né? Então, vamos ver como é que eles dizem, né? Aqui eu mudei um pouco a formatação, né, da fonte, para a gente entender bem o que é texto de Kardec e o que é texto do Monsenhor Gozé, porque às vezes a gente vai lendo e vai confundindo, né? Às vezes a gente acha que é Kardec que está falando. É só uma falta de atenção, na verdade, né? Então aqui ele vai pegar os trechos da carta da pastoral. Você vai falar alguma coisa, Fernando? Sim, esse texto de Kardec me lembra exatamente da vida de Santo Agostinho, que foi o momento em que o maniqueísmo se tornou mais forte. Ele sofreu muita influência dele, inclusive. Inclusive, na época dele, se fazia a seguinte pergunta: como Deus permite que o mal entre no mundo criado por Deus? E é, essa pergunta ficou sem resposta por mais de 1000 anos. É isso. Kardec, ele está fazendo análise só sobre os demônios, mas ele vai apontar tanta contradição para manter essas afirmações, porque envereda por outros campos filosóficos, né? Exatamente esse que você falou, do maniqueísmo, se Deus realmente criou o mal, não criou. E por que fica sem resposta? Porque eles não admitem, né? Eles não vão admitir que essas ideias de demônios, elas não têm como se sustentar. E para sustentar isso, tem que fazer uma força hercúlea, né? Aí estica um pensamento daqui, puxam de lá. É igual lençol de pobre, né? Lençol curto, né? Você tá com frio, você vai cobrir a cabeça, você descobre o pé. Aí você puxa para cobrir o pé. É assim, a igreja trabalhou com isso durante séculos. E no final das contas, a resposta é porque é assim. Porque é um ato de fé. Você tem que crer. Tá? As palavras, ao longo do tempo, mudaram o seu sentido. Sócrates tinha o seu demônio, que era um espírito protetor. Mudou bem o sentido. A própria palavra inferno, né? Infernos, né? O que que era o inferno, né? E o que que é? O inferno virou esse inferno que é hoje, né? Tal foi por muito tempo a crença com relação ao assunto. Nos dias de hoje, dizem assim. Então, ele vai começar a trazer trechos da Quaresma de 1865, de Guzet, a respeito dos demônios. Deus, que é a bondade e a santidade por essência, não os havia criado maus e malfazejos. Já está falando dos demônios, né? Então, Deus, que é a bondade e santidade por essência, não os havia criado maus e malfazejos. Sua mão paternal, que se regozija em espalhar sobre toda a sua criação um reflexo de suas perfeições infinitas, cumulara-os com seus mais magníficos dons. Ou seja, está explicando que ele criou, né, todos bonzinhos. Além de dotá-los de uma natureza repleta das mais elevadas qualidades, a estas Deus ajuntara ainda a generosidade de sua graça, fazendo-os em tudo semelhantes
aos sublimes espíritos que se encontram na glória e na felicidade. Distribuídos por todas as ordens e disseminados por todas as classes, tinham eles o mesmo objetivo e destino, sendo seu chefe o mais belo dos arcanjos. Eles também poderiam ter merecido a confirmação na justiça para todo sempre, e serem assim acolhidos para fruir eternamente a bem-aventurança dos céus. Este último favor seria o ápice de todos os outros de que eram destinatários, e representaria assim o prêmio por sua docilidade. Mas, desse prêmio, tornaram-se indignos, perdendo-o em consequência de uma audaciosa e insensata revolta. Aí, para os católicos, né, que às vezes o pessoal fala que é católico, mas não conhece a sua própria doutrina, né? Então, a origem e aí a explicação, né, dos demônios sob o olhar da igreja. E não se enganem, tá? Que esse texto é de 65, não se engane que ele está desatualizado, ele está muito atual, porque não mudou nada, né? A doutrina dos demônios em relação ao século XIX atualmente. Qual foi o obstáculo à sua fidelidade? Que verdade negligenciaram? Que ato de fé e de adoração recusaram a Deus? A Igreja e a crônica da história sagrada não descrevem de maneira definitiva, mas parece certo que eles não aceitaram que lhes servisse de intermediário o Filho de Deus e tampouco aceitaram a consagração da natureza humana em Jesus Cristo. E sabe o que chama atenção aqui? É essa palavra aqui. E se você for lá no francês, é exatamente essa palavra que aparece. Aqui, Fernando, o que você tinha mencionado, né? Sobre os 1000 anos, né? De, de, sem solucionar problemas filosóficos. Pela simples, pelo simples fato de não usar a razão. Então, aqui, olha só, quando ele fala parece, ele já coloca em dúvida o que ele mesmo está falando, não é verdade? Ele não confirma, parece. Não é uma certeza, é uma hipótese. A Igreja e a crônica da história sagrada não descrevem de maneira definitiva, mas parece certo que eles não aceitaram, ou seja, os anjos, esses anjos, algum desses anjos aí, antes de se transformarem no que eles se transformaram, a questão, a razão está em não aceitar que lhes servisse de intermediário o Filho de Deus, e tampouco aceitar a consagração da natureza humana em Jesus Cristo. Então, o que revoltou esses anjos foi exatamente a escolha de Jesus, e pior ainda, né, por ele ter encarnado na raça humana. Se sentiram ofendidos com isso, ofendidos. O Verbo divino que todas as coisas fez é também o único mediador e salvador, tanto no céu como na terra. O propósito transcendente não foi conferido aos anjos e aos homens, senão mediante a previsão da encarnação e méritos do Verbo divino. Porque não há termo de comparação possível entre as obras dos espíritos mais elevados e tal recompensa que não é senão o próprio Deus. E quando ele está falando de verbo, a gente vai lembrar das escrituras, né? No começo, né? Aí ele vai falar o começo, aí ele vai falar sobre o verbo, a carne se fez verbo, etc, né? Porque quando você vai no texto original, você vai ver todas as citações de Guzet, mostrando de onde que ele está fundamentando o discurso dele, aquele texto. Então, é baseado em todas as escrituras e todo o cânone da igreja, né? Nenhuma criatura poderia ali chegar sem essa intervenção maravilhosa e sublime da caridade. Ora,
para preencher a distância infinita que separa a essência divina da obra criada por suas mãos, era preciso que se reunissem em sua pessoa os dois extremos, associando a sua divindade, ou a natureza do anjo, ou a do homem. Deus escolheu a natureza humana. Então, aqui ainda está explicando, né, a própria essência de Jesus aqui, né? Como é que Deus resolveu se manifestar aos homens através de Jesus. Tal desígnio, concebido de toda a eternidade, foi revelado aos anjos muito tempos antes da sua execução. Foi-lhes mostrado o homem-deus no futuro como aquele que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória, sob a condição de o adorarem durante sua missão na terra e no céu, por todo sempre. Outra coisa que eu vou chamar atenção aqui, né? Essa ideia já estava com Deus há muito tempo, antes da execução. Né? Tal desígnio, concebida de toda a eternidade, foi revelado aos anjos muito tempo antes de sua execução. Foi-lhes mostrado o homem-deus no futuro, como aquele que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória. Está falando de Jesus, né? Sob a condição de o adorarem durante sua missão na terra e no céu, por todo sempre. Então, já era uma coisa programada por Deus, né? Há muito tempo antes de acontecer. E os anjos sabiam, participaram disso, desse conhecimento. Para os corações generosos e agradecidos, que revelação inesperada, que deslumbrante visão, mas que mistério profundo e devastador para os espíritos soberbos. Esse fim transcendente, sobrenatural, essa carga imensa de glória que lhes era proposta, não seria então unicamente a recompensa por seus méritos pessoais. O título e posse dessa glória não poderiam jamais atribuir a si mesmos. Um mediador entre eles e Deus que injúria a sua dignidade e a preferência descabida pela natureza humana. Que injustiça! Que afronta aos seus direitos! Essa humanidade, que lhes é tão inferior, hão de vê-la então, sim, divinizada pela sua união com o Verbo, sentada à direita de Deus, em resplandente trono? Aqui, o raciocínio dos anjos, né, que estão para se tornar demônios, né, enciumados, né, por terem sido preteridos, nessa escolha. Consentirão em lhe render eternamente sua homenagem e sua adoração? Lúcifer e um terço dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de orgulho e inveja. São Miguel e a maior parte deles exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é mestre de seus dons, soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que será imolado para a salvação do mundo. Mas o chefe dos rebeldes, no caso Lúcifer, né, esquecendo que sua nobreza e suas prerrogativas eram devidas ao seu Criador, deu ouvido apenas à sua temeridade e disse: sou eu mesmo quem subirá aos céus, e fixarei minha morada acima dos astros. Sentar-me-ei sobre a montanha da aliança, nos flancos do Aquilão. Dominarei as nuvens mais elevadas, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui eu grifei, porque eu achei curioso, se bem que Kardec vai explicar mais detalhadamente, porque aqui a gente ainda está lendo a pastoral do Gouzer, né? E o Kardec ainda vai fazer algumas considerações, mas eu vou adiantar uma coisa aqui, que quando a gente vai pegar essa passagem, o Kardec vai falar, né, que isso daqui está, que essa passagem está lá em Isaías. Espera aí só um pouquinho, deixa eu só arrumar isso aqui. Eu sei que vocês têm uma vista ótima, né, mas eu não vou abusar. Então, quando eu vi essa passagem aqui,
Eu fiz essas pequenas considerações como um prefácio do que Kardec vai fazer mais adiante, né? Nessa frase, o sentido é de exaltação orgulhosa de alguém que quer tomar para si uma posição divina. Exatamente no profeta Isaías, quando a gente vai lá no capítulo 14, né, no versículo 13, que aparece, né, essa frase, a ideia aparece assim: subir ao céu, elevar o trono acima dos astros de Deus e assentar-se no monte da Assembleia, nas extremidades do norte. Em várias traduções modernas, isso parece como o monte da Assembleia no extremo norte, porque essa palavra aqui, cadê? Depois eu acho. Ah, aquilão, o aquilão. Essa palavra aqui, né? Quando ele fala nos flancos do aquilão, ou seja, nas partes extremas do norte. Por que aquilão? É o nome antigo do norte. Também é o nome do vento, né? Um vento que chama aquilão, que é o vento que vem do norte. Então, em português, claro, a frase quer dizer algo como: eu me elevarei ao mais alto lugar, ocuparei o monte sagrado do poder divino, no extremo norte, como se tivesse autoridade igual ao próprio Deus. Ou seja, essa frase de alguém que está se exaltando, querendo ser maior ou melhor do que Deus. Mas aqui, Gozé traz essa ideia do chefe dos anjos que estão se rebelando, ou seja, está colocando na boca de Lúcifer essa frase. Só que em Isaías, né, tem um detalhe importante. No contexto original do profeta Isaías, na escritura, o alvo imediato da sátira, porque sátira é o estilo literário que é usado no profeta Isaías, em forma de sátira. Essa sátira é feita ao rei da Babilônia. Ou seja, esse discurso é do rei da Babilônia. Mais tarde, a tradição cristã aplicou esse quadro também à queda de Satanás. Vocês estão entendendo? Que, na verdade, quando eu vi essa frase, eu peguei essa frase e joguei na inteligência artificial. Né? Eu coloquei porque eu queria entender o que é o aquilão, o que são. Eu sabia que era de Isaías, mas eu queria entender o contexto. E aí ele trouxe exatamente isso. E é o que o Kardec vai falar. E aí, Fernando, volto para você quando você fala, né, que tem coisas que a igreja passou mais de 1000 anos sem dar explicação. E quando dá, não é uma explicação satisfatória. Eles estão usando o profeta Isaías e exaltando, com essa frase, exaltando esse ser como se fosse o próprio Satanás, mas não é. Ou seja, é tipo tentando justificar uma coisa com outra, mas que na verdade não é cabível, sabe? É aquela história, né? Você tem que fundamentar o seu discurso, a sua ideia, a sua hipótese, mas não basta dizer. A gente não vê muito isso, o palestrante falando, dá uma ideia maluca, fala mais livro dos espíritos. A gente falou já sobre isso, né? Aí você vai no livro dos espíritos e você fala, caramba, tá batendo com o que ele falou, mas está tirado do contexto. Se você pegar essa frase aqui, aí você vai lá em Isaías e fala, não, realmente está escrito. Sim, mas não é o Satanás que está falando ali. Ali é uma sátira em que quem está falando isso é o rei da Babilônia. Então, mais tarde, isso é atribuído ao próprio Satanás. O que eu acho desse texto do, como ele chama? Guzê. Dizer, é isso? Guzé, é que, é que é um texto contraditório. Em vários aspectos, contraria as próprias ideias do catolicismo. Por exemplo, o anjo é o espírito perfeito. Como que ele pode ter inveja? A gente vai chegar lá, porque o Kardec vai fazer exatamente esse exercício que você já fez, é o que Kardec vai fazer, porque até aqui eu só estou lendo o que Guzê escreveu.
né? Mas quando você fala assim, o texto é contraditório. A igreja é contraditória. Porque olha só, esse texto que a gente está lendo é da Pastoral de 65, escrita por um especialista. E o que que ele está fazendo? Ele está fazendo todos os cortes. Mas não é o que a gente vê hoje com o Espiritismo? Esses dias a gente estudando, não foi exatamente isso que eu falei? O palestrante, "Ó, pega esses livros do Chico aí." Aí o cara fala, umbral, mas vê lá no capítulo tal, na pergunta tal. Porque como a gente está estudando linha a linha esses livros, a gente consegue enxergar aquele trecho, ele isolado, ele dá razão para o André Luiz. Mas está tirado do contexto, porque você leu ele, entendeu? Então, o que é que acontece com esses livros e todos esses camaradas aí? Eles falavam uma coisa, fala questão 500 e tal. Aí você vai lá, tá lá. Aí você fala, caramba, esse cara é muito inteligente, né? Ele sabe até de qual a questão. Claro que ele sabe, porque ele fez a pesquisa. E aí o que é a mesma coisa que acontece hoje no Espiritismo, é o que a gente está vendo acontecer novamente com o estudo de hoje, o que Kardec estava mostrando em 65. Monsieur Z, ele está falando, olha, tá lá em Isaías 14, não sei o quê. Mas a sátira é do rei, não é Satanás, entendeu? É a mesma coisa. Então, o texto não é contraditório, a igreja é contraditória. Porque para explicar as aberrações de raciocínio, né, é só assim. E o Kardec ele vai apontar ponto a ponto isso. E a primeira delas é justamente isso. Ué, mas se eles foram criados. Mas tem coisas mais profundas que a gente não, às vezes não pensa que Kardec vai abordar. E tem umas questões aqui muito interessantes, né? Prosseguindo, depois dessa frase, os que partilhavam de seus sentimentos acolheram suas palavras com um murmúrio de aprovação. Havia partidários seus em todas as ordens da hierarquia. Está falando ainda de Lúcifer aqui, né? Mas o seu grande número não os colocou a salvo do castigo. E aqui Kardec dá uma interrupção. Agora ele vai fazer algumas considerações. Essa doutrina suscita várias objeções. Primeiro, se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Aí, Kardec copiando o Fernando aí. Como então, sendo perfeitos, puderam fracassar e ignorar a tal ponto a autoridade de Deus, em cuja presença se encontravam? Se houvessem chegado a esse elevadíssimo grau de forma gradual, e após percorrer a feira da imperfeição, ainda poderíamos conceber a ocorrência de um lamentável retrocesso. Quer dizer, você veja que Kardec ele está tentando ser o mais racional possível, né? Porque se ele foi criado imediatamente perfeito, não tem, é inconcebível isso. Como é que ele pode ser perfeito e errar? Agora, se você, aí o Kardec levanta uma outra questão, né? Se eles chegassem a essa perfeição elevadíssima de forma gradual, você poderia até conceber uma ocorrência de um lamentável retrocesso, mas não é isso que a igreja fala. A igreja não trabalha com a ideia de progressão, né? Quem trabalha com essa ideia somos nós, através das reencarnações e da evolução do espírito. Mas o que torna o relato mais incongruente é que se nos apresentam os demônios como tendo sido criados perfeitos. Então, aquela é a ideia que você trouxe, né? Como é que eu, sendo perfeito, eu vou errar? Se eu errei é porque não era perfeito. Bem, já, primeira objeção. Segunda, dado que nem a igreja, nem os anais da história sagrada explicam a causa da revolta dos anjos contra Deus, desculpa, mas eu acho tão engraçado, né? Vendo os anjos se revoltarem contra Deus, né? E que apenas, lembra da palavrinha lá? Kardec vai usar ela aqui, destacado, né? Isso daqui é destacado por Kardec. Né? Dado que nem a igreja, nem os anais da história sagrada explicam a causa da revolta,
dos anjos contra Deus, não tem explicação. Eles não falam por que eles se aborreceram com Deus. E que apenas parece certo que a causa consistiu em negarem a reconhecer a missão futura do Cristo. Porque, ou seja, porque aqui quando eu falei, né, que eles não explicam, aí você pode falar, não, mas não foi por causa de Jesus? Não, mas eles colocaram como parece. Então não tem uma explicação, porque não tem uma afirmativa aqui. Que valor pode ter quadro tão preciso e detalhado da cena que ocorreu na ocasião? Né? Então, parece certo que a causa dessa revolta consistiu em se negar em reconhecer a missão futura do Cristo. Que valor pode ter quadro tão preciso e detalhado da cena que ocorreu na ocasião? Porque ele descreve, né? Descreve, tem até a fala lá do santo, né? A respeito disso. Mas se parece, como é que eles têm tanta precisão nessa narrativa? Aí a pergunta: de que fonte vieram as palavras tão exatas que teriam sido ditas então, incluindo até mesmo simples murmúrios? Você lembra que ele fala dos murmúrios, né? De duas, uma. Ou a cena é verdadeira ou não. Se é verdadeira, não há nenhuma incerteza. Já que é verdadeira, não tem incerteza. Por que então a igreja não resolveu a questão em definitivo? Se a igreja e a história se calam, se a causa da revolta apenas parece determinada, o relato é apenas uma suposição e a descrição das cenas é fruto da imaginação. Perspicaz, né, Kardec? Kardec vai fazer a nota de rodapé que eu comentei sobre Isaías, né? O seguinte texto encontra-se em Isaías, capítulo 14, nos versículos de 11 em diante. Aqui, na verdade, na tradução, colocou 17, né? O Kardec ele fala 17 em diante. Mas está 17 porque realmente ele vai até o 17. Teu orgulho foi precipitado nos infernos. Teu corpo morto caiu por terra. Tua cama verterá podridão, e os vermes serão tua vestimenta. Como caíste do céu, Lúcifer, tu que parecias tão brilhante ao romper do dia? Como foste arrojado sobre a terra, tu que ferias as nações com teus golpes, que dizias no coração: subireis aos céus, estabelecerei meu trono acima dos astros de Deus, sentar-me-ei acima das nuvens mais altas e serei igual ao Altíssimo? É aquela frase que a gente viu lá em cima, né? E todavia, fostes precipitado nessa glória no inferno, até o mais fundo dos abismos. Os que te virem, aproximando-se, encarar-te-ão a dizer: será este o homem que turbou a terra e aterrorizou seus reinos, fazendo do mundo um deserto que destruiu cidades e reteve acorrentados os que se lhe entregaram prisioneiros? Essas palavras do profeta não se referem à revolta dos anjos, mas são uma alusão ao orgulho e à queda do rei da Babilônia, que mantinham os judeus cativos, como o comprovam os últimos versículos. O rei da Babilônia foi chamado de Lúcifer, alegoricamente. Entende? Porque a personagem aqui é o rei da Babilônia. E a ele foi dado o nome, foi chamado alegoricamente de Lúcifer, fazendo uma comparação, né? Não sendo feita aqui menção alguma da cena antes descrita. Essas palavras são do rei, que as dizia em seu coração, colocando-se por orgulho acima de Deus, cujo povo aprisionara. Porque os babilônicos, eles invadiram, né, e levaram escravos os judeus, né? Aprisionaram os judeus. E é disso que o texto fala. A predição da libertação dos judeus
da ruína da Babilônia e da derrota dos assírios é, ademais, assunto exclusivo desse capítulo. Ou seja, aqui em Isaías não está se falando de anjo, não está falando, está falando exatamente sobre a queda da Babilônia, né? E toda essa problemática que os judeus tiveram com a invasão e o aprisionamento, né, do povo. E outra coisa, ele coloca aqui, ó, será este o homem, né, que turbou a terra. Não está falando de anjo, não está falando de nada. Ou seja, tentar explicar uma coisa por outra que não dá certo, né? Posso fazer uma pequena pergunta? Essa nota, sempre que eu leio, eu não compreendo. E vou dizer por quê. Logo no começo, teu orgulho foi precipitado nos infernos. Qual a diferença nos infernos e no inferno? Não é a ideia, porque quando você fala de céu, você tem vários céus, não tem? Quando você fala de inferno, você não tem só um inferno, né? Você tem regiões no inferno, inclusive o abismo que fica no inferno, né? Pode ser que seja isso, né? Hum, Porque eu É, achei muito estranho. você achou o quê? Muito estranho. Eu achei que tinha algum significado. Não, eu sinceramente, é como eu estava te falando, né? Eu não vou te afirmar, né? Mas eu não acho estranho, não. Eu já li muitas, assim no plural mesmo, mas eu penso exatamente nisso. Mas como para mim não parece estranho, e eu mesmo justifico para mim mesmo que nos infernos é essa ideia que eu estou te passando, eu estou tranquilo, né? Agora, como você está me fazendo uma pergunta direta e eu preciso fundamentar, eu só vou falar para você que é como eu entendo. Mas depois eu posso fazer uma pesquisa e falar, é isso, né? Mas eu estou tranquilo porque para mim, quando falo infernos, porque tem regiões no inferno, né? Você tem graduações também, porque se fala muito de abismo também, né? Enfim, né? Então vamos aqui fazer o nosso encerramento. Bem, aqui a gente encerra essa leitura da nota de rodapé e nós vamos para a terceira, né? A terceira objeção que Kardec vai fazer. Mas, como o nosso tempo já se esgotou, nós vamos deixar essa terceira objeção e a continuação desse estudo para a próxima semana. Então, meus amigos, eu vou interrompendo aqui a nossa projeção e deixar vocês para fazer as considerações finais. Gosto muito desse capítulo, muito porque, por conta desse raciocínio que Kardec nos leva a fazer, né? Essa construção de pensamento, de se isso, então não pode ser aquilo, e por aí vai, né? Claro, estou sendo até simplista, mas eu gosto muito desse capítulo, porque eu fico pensando, né, quando a gente tem assim essas conversas com os espiritólicos, né, ou com os católicos aí de plantão, e a gente usa todo esse raciocínio, né? Cai por terra tudo isso, né? Toda essa teoria do inferno, do demônio, né? Tão enraizada na gente aí desde criança. Então, muito bom. Cada vez que a gente revê esse estudo, a gente nunca perde, essa é a realidade, né? A gente nunca perde, a gente sempre tem a oportunidade de crescer cada vez mais no entendimento da doutrina. É isso mesmo. Bem, meus amigos, eu agradeço profundamente mais uma vez a companhia de vocês. E lógico, né? Ainda conto com a participação de vocês aí por longo tempo. Então, a gente vai se rever no próximo capítulo, lembrando que a gente vai dar continuação do capítulo 10 dos demônios. Então, eu deixo para Marisa fazer as despedidas do estudo de hoje.
Agradecendo mais uma vez, né, a oportunidade de estarmos juntos, claro, estudando profundamente a doutrina espírita, agradecendo aos espíritos que sempre nos acompanham, nos intuem, nos inspiram. Claro, além do que da sempre bem-vinda inspiração de Allan Kardec, que certamente está presente nos estudos sérios, como é esse nosso estudo, nós vamos dizendo Arigatou gozaimasu e asumi nasai. Arigatou gozaimashita. Um beijo no coração de todos. Até a próxima.